Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Desfrutando da Palavra de Deus. Eu já quero iniciar com uma oração. Peço para que você feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Amém? Senhor Altíssimo Deus, Pai, nesse momento nos colocamos diante da Tua presença. Pai, eu venho te pedir, Senhor, todo entendimento da Tua palavra, Senhor, que vai ser ministrada. Senhor, que todos aqueles que necessitam, Senhor, de uma resposta, que o Senhor venha, Senhor, responder de uma forma gloriosa. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, tira todo impedimento, toda barreira, tudo aquilo, Pai, que muitas das vezes vem para tentar, Senhor, trazer incredulidade ao nosso coração. E, Senhor, eu te peço em nome de Jesus que essa palavra, Senhor, venha penetrar de uma forma especial, Senhor, trazendo o resultado pela qual ela está sendo enviada neste momento, para louvor e glória do teu santo nome. Eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém? O tema pelo qual eu escolhi para esse vídeo é sobre fé. Interessante, porque fé é uma coisa que nós costumamos dizer normalmente, eu tenho fé, mas vai muito além do falar. E muitas das vezes isso nos mostra diante do quê? De circunstâncias, de adversidades, que a gente percebe como está o nosso nível de fé. E um exemplo disso que eu particularmente gosto muito do profeta Daniel, e eu gostaria que você compartilhasse comigo, se você estiver com a sua Bíblia, senão depois que você venha meditar, mas nós vamos ler, porque é importante a leitura, porque a palavra é o próprio Deus falando conosco, é o próprio Deus nos ensinando. Está no livro de Daniel, no capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 21, que é o Daniel na cova dos leões. Amém? Que diz assim: Dário decidiu constituir 120 sátrapas, para que administrassem todo o seu reino. Por eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas significa governadores de províncias, tá? Deveriam prestar contas, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então, o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino, para poderem acusar Daniel, mas não conseguiriam encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então, esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então, esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram que o rei Dário vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros, governadores, concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, o rei seja jogado na cova dos leões. Portanto, o rei sancione o interdito e assine o documento para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E assim o rei Dário assinou o documento e o interdito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa, e em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriram para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real. Perguntaram ao rei: não é verdade que o Senhor assinou um interdito, ordenando no espaço de 30 dias que todo homem que fizesse um pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, o rei fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu: sim, o interdito está em vigor, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então eles disseram: esse Daniel é dos exilados de Judá, faz um pouco caso do Senhor, o rei, e o interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. Até o pôr do sol, se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram: lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel:
o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. E ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo de Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, o rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que o tirassem Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. O rei deu uma ordem e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram jogados na cova dos leões. Eles, os seus filhos e suas mulheres, ainda não tinham chegado ao fundo da cova. E já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitavam em toda a terra: que a paz lhe seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o Pé. Amém? Glória a Deus, que palavra maravilhosa. Eu amo a passagem de Daniel, desde quando Daniel foi levado à Babilônia como cativo, ainda jovem. Daniel ali foi separado e fez parte ali dentro do palácio, desde a época de quando Nabucodonosor ainda era o rei. E Daniel, mesmo sendo jovem, Daniel, ele sempre se destacou, sempre foi um rapaz muito dedicado, muito inteligente, mas principalmente, Daniel foi sempre temente ao Senhor. Aqui nessa passagem, relata Daniel na cova dos leões. Nos ensina verdadeiramente que ter fé, ser obediente à palavra do Senhor, o que ela pode resultar, o que ela nos traz. Aqui verdadeiramente mostrou que lhe trouxe livramento e lhe trouxe vitória. Eu quero citar algumas lições que a gente pode tirar aqui desse texto de Daniel, aqui na cova dos leões. Daniel era um exemplo que ele se destacava pelo quê? Pela sua postura, pela sua conduta. E, enfim, mesmo ele estando em um ambiente hostil, que era a Babilônia, ele não se permitiu ser contaminado. Daniel, desde quando ele chegou na Babilônia, ele não quis fazer parte dos banquetes, ou seja, das bebidas, das comidas, enfim, das festas que tinham ali dentro do palácio. Daniel, ele sempre se destacou pela sua postura, sendo fiel a Deus, a todo tempo. E ele sempre viveu o sobrenatural justamente por isso, por ser um rapaz pelo qual ele temia verdadeiramente e sabia do poder de Deus. E o quanto Deus era importante em sua vida. E a segunda coisa que eu acho muito importante aqui, uma das lições, ele não se permite ser contaminado, ou seja, ele não permite ser influenciado. Nos dias de hoje, quantas pessoas, por não conhecer a palavra do Senhor, elas se permitem ser influenciadas por tantas coisas, que muitas das vezes só trazem momentos de prazer, mas que aquela ferida, eu costumo dizer que sempre é uma lacuna, que às vezes ela está ali, aquele espaço aberto, e que precisa ser preenchido, mas que só tem uma coisa que vai preencher, só uma coisa vai transformar, que é justamente Deus, é ter a presença do Espírito Santo. E Daniel tinha, com isso, a presença, então ele buscava pela presença. E é isso que nós devemos fazer, buscar pela presença. Daniel era uma pessoa que orava muito, e nós vamos ver aqui nessas lições. Então, jamais se permitir ser influenciado, que você venha ter uma vida de relacionamento com Deus, para que você tenha a sua identidade, como na primeira live nós falamos sobre identidade,
de você ter uma identidade formada, mas formada em Deus, sabendo quem você é. Porque muitas das vezes nós nos permitimos ser influenciados justamente por não ter uma intimidade, uma vida de relacionamento, sabendo que temos um Deus a quem nós podemos recorrer a Ele a todo tempo, e Ele está a todo tempo conosco. Ele quer apenas que nós venhamos reconhecê-lo. Então saiba que você não está só. Mesmo no momento da sua maior adversidade, ou seja, nos momentos mais simples da tua vida, a misericórdia de Deus, ela dura para todo sempre. E todo aquele que busca, a palavra de Deus fala que todo aquele que pede, recebe. Então que você venha pedir ao Senhor, porque Daniel fazia isso, ele tinha uma vida de relacionamento. Daniel, ele tinha uma vida de oração diária. Daniel, ele priorizou a oração, mesmo com o decreto do rei. Olha que interessante, quantas pessoas, quando muitas das vezes elas são pressionadas, seja no teu trabalho ou em alguma outra área, seja na área sentimental, renunciam à palavra do Senhor. Então saiba que mesmo diante de um decreto, que você não venha jamais abrir mão daquilo que o Senhor te ensinou. O que verdadeiramente está dentro da palavra, os mandamentos, o que nós devemos seguir da parte do Senhor, porque era sobre isso. Daniel priorizava a palavra do Senhor. E uma outra coisa bem importante, devido à sua fé, Daniel, ele teve o quê? Ele viveu um sobrenatural, ele não teve apenas um livramento. Ele viveu o sobrenatural, porque ali ele experimentou algo que jamais, né, ele poderia... porque Daniel, quando ele foi lançado ali na cova, eu acredito que, lógico que ele deve ter tido, ele foi um ser humano como eu e você. Então, muitas das vezes, acredito que no seu coração a Bíblia não fala sobre isso. Eu que estou dizendo, eu que estou aqui imaginando que houve um momento de medo, né, de estar sendo lançado, mas ele tinha a confiança de que o mais importante, ainda que ele morresse, mas que ele estaria com o Senhor. E foi sobre isso. Deus, ele viu ali um coração fiel a ele. Por isso que Deus permitiu que ele vivesse o sobrenatural. Quando ele foi lançado ali, uma própria palavra diz que procuraram e não encontraram nele nenhum tipo de ferimento. E Daniel, ele obteve essa vitória justamente por praticar uma fé inabalável. E é isso que Deus quer. Não importa a tua adversidade hoje. O mais importante é você se permanecer na posição de filho, de filha, diante de Deus, que você venha buscar no Senhor toda a resposta que você necessita, não seja dependente de pessoas, de homens. Quando nós temos um momento de adversidade, o nosso maior socorro, esse socorro bem presente, ele vem do Senhor Jesus. Então, que você venha se colocar diante de Deus e venha falar com Ele. E saiba que você pode viver esse sobrenatural, porque esse mesmo Deus que operou na vida de Daniel é esse mesmo Deus nós estamos falando agora. E para encerrar, Daniel, ele orou de joelhos. Quando Daniel se coloca de joelho, ele demonstra o quê? Ele demonstra ser humilde diante de Deus, que ele depende, que ele precisa do Senhor. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Que coisa linda. Aqui demonstrando que uma dependência total de Deus. E que nós venhamos tomar como lição essa história de Daniel, uma história de fé, de obediência, de não se permitir ser contaminado com as coisas do mundo, mas que nós venhamos estar sempre ligados à verdadeira videira que é Jesus, que nós venhamos de fato buscar dentro da palavra do Senhor todas as respostas, porque o Senhor, ele é a direção. E saiba que ele jamais desampara aquele que procura por ele, aquele que clama por ele. Então que nesse momento agora, justamente, nós vamos orar e vamos pedir ao Senhor, que você coloque diante do Senhor. Eu não sei qual área da sua vida você necessita, talvez nessa noite você esteja precisando de uma cura, talvez você precise de um recurso financeiro, enfim, qualquer área que você nesse momento, talvez um crescimento, né, espiritual, de mais intimidade com Deus. Se você, aí onde você está, se você pudesse colocar de joelhos, se coloque de joelho como Daniel, como sinal de humildade, de dependência de Deus, porque saiba tão somente que o Senhor vai responder a sua oração. Feche teus olhos e vamos falar com o Senhor Altíssimo Deus. Pai, nesse momento, eu quero te pedir, Senhor, a todos que estão, Senhor, ouvindo esse vídeo, Pai, que o Senhor venha, Senhor, sondar cada coração.
O Senhor é aquele que é o socorro bem presente no momento da angústia, no momento da adversidade. Deus, assim como o Senhor teve ali com Daniel, Pai, eu sei que o Senhor pode agir de uma forma sobrenatural, entrando nos lares nesse momento, Senhor, levando o refrigério, levando a cura, Senhor, tirando tudo, Pai, que não provém, Senhor, para que essas pessoas possam alcançar, Senhor, as suas bênçãos, as suas vitórias. Pai, em nome de Jesus, eu venho te pedir, Senhor, se houver alguém também que esteja enfermo, Pai, seja uma enfermidade espiritual, seja uma enfermidade física, Pai, no nome santo e glorioso de Jesus, é no teu nome que eu clamo, Pai, pela cura, Senhor, nesse momento. Que o Senhor venha curar de toda depressão, de toda ansiedade. Senhor, eu venho te pedir, Senhor, aquele que de alguma forma, Senhor, está com o seu coração triste. Enfim, Senhor, que o Senhor venha passar do teu bálsamo, trazer da tua paz e da tua alegria. Senhor, aquele que está, Senhor, pedindo por uma direção, uma resposta, Senhor, sobre uma decisão que precisa tomar. Senhor, que o Senhor venha se revelar, Senhor, seja através de sonhos, Pai, seja através da tua palavra. Deus, eu te peço em nome de Jesus, dê toda a direção, Senhor, pelo qual minha irmã, meu irmão, nesse momento, busca da tua parte. Senhor, eu sei, Senhor, que as tuas misericórdias são infinitas, Pai, sobre a nossa vida. Mas que o Senhor venha, Senhor, de uma forma gloriosa se revelar, assim como o Senhor se revelou a Daniel, assim como o Senhor agiu de uma forma sobrenatural. Pai, que nós possamos viver o sobrenatural, mas que nós possamos buscar cada dia mais, Senhor, a Tua presença, sermos dependentes de Ti, ó Senhor. Que nós não venhamos, ó Pai, focar na adversidade, mas que nós venhamos focar no Teu nome, nesse nome que tem poder, que é o nome do Senhor Jesus, um nome que opera grandes coisas, um nome pelo qual está acima de todos os nomes. Senhor, eu sei que o Senhor, nesta noite, Senhor, está quebrando, Pai, todo jugo, toda potestade. Senhor, que toda malignidade, Senhor, todo pensamento contrário, Senhor, que toda inferioridade, Deus, eu te peço em nome de Jesus, saia da mente dessa pessoa agora, em nome de Jesus. Que o Senhor venha, Senhor, nesse momento, entrar nos lares, levando a paz, Senhor, a união, Senhor. Enfim, eu te peço em nome de Jesus, Pai. Abençoa a nossa nação também, ó Deus, porque nós sabemos que grandes coisas o Senhor tem, Senhor. Eu creio, Senhor, no avivamento da tua igreja. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a cada um, Senhor, nesse momento, Pai. Que no seu particular, ali dentro do seu lar, ou seja, no transporte, não sei, ó Deus, mas que o Senhor venha, Senhor, ser a resposta, Senhor, da oração pelo qual está clamando no nome de Jesus. E assim, Senhor, eu já te agradeço, porque eu creio que muitos testemunhos, Pai, vão ter, Senhor, através desse vídeo, ó Pai. Porque assim como o Senhor operou na vida de Daniel, o milagre, o sobrenatural, o Senhor há de operar na vida de todos aqueles que estão clamando por Ti nesta noite. Pai, já te agradeço de uma forma muito especial. Obrigado pela Tua presença, pela Tua palavra. No nome santo e glorioso de Jesus. Amém. Quero agradecer a participação de todos. Tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Amém? Beijo. Fiquem com Deus.